Muito bom dia, irmãos. Graça e paz. Muito bom estarmos aqui. Pastor, inicialmente, eu conheci o pastor Carlos, né? Aí depois, fiquei sabendo que o Rodrigo veio para cá, falei, pô, o nível, né? Aí numa palestra para pastores, que foi sobre louvor, um camarada chamado Rafael participou daquela palestra. Falei, cara, que cara bom. Mas eu achei que ele era lá da ZL, sabe? Mas falei, caramba, que cara bom, mano. Aí viemos no concílio, não sabia que era aquele cara, esse cara, do Rafael. E aí, como se não bastasse o nível, ainda eu conheci o pastor Jean-Luc. Aí o negócio... Pastor, eu quase que me arrependi de ter aceito a oportunidade de estar aqui. Porque falei, mano do céu, né? Eu sou tão simples. Eu pesco com uma varinha tão... Aquelas tão... com as olhos de lambari, pastor. Né? Eu falei, mas tá bom, vai, tá bom. Aí na semana o pastor entrou em contato comigo, ó, dia tal, né? Domingo agora. E faz algo para a gente colocar no boletim, um texto, né? E me passa a mensagem, os tópicos. Falei, mano, tópico? Falei, caramba, tá ficando, estou quase me arrependendo mesmo. Aí eu escrevi um texto lá, né? Li o boletim anterior de vocês, vi umas frases bonitas. Se você pegar o boletim anterior, tem um monte de frase de vocês lá. Achei top. Falei, eu vou até copiar. E copiei um monte. Aí, na sequência, ele fala, me passa lá o sermão, os tópicos. Eu falei, mano, não é possível. E eu estava me debruçando sobre um texto de Mateus 25, que fala a parábola dos talentos. E eu ia me debruçar sobre ele, lá para sexta, sábado, estaria pronto, porque a gente é, né, meio lento na coisa. Como se não bastasse, no outro dia, ele não conseguiu, eu acho que ele mandou o Rafael. O Rafael entrou em contato comigo, pastor, manda o tema e os tópicos. Eu falei, putz, dancei, mano. E não estava pronta. Eu falei, bom, eu tenho uma mensagem que eu preguei há 2 semanas atrás, eu vou mandar essa mesmo. Né? Então, essa mensagem, irmãos, eu já preguei. E vai ela mesmo. Aí, como se não bastasse, por isso que é terrível dar o tema e os tópicos para líder de louvor. O camarada louvou todos os tópicos que eu ia pregar. Putz, aí ficou ruim. Aí eu cheguei para a esposa, né? Minha esposa é uma bênção. Falei, Cláudio, eu vou pregar lá no Brooklyn, né? E eu vou com um pedacinho de papel, irmãos, né? Assim, escrevo lá uns negócios e tal, né? Eu preciso fazer uma apresentação naquele PowerPoint, porque assim, igreja do Brooklyn. Ela passou a tarde inteira ontem preparando, irmãos. Ficou lindo, lindo, coisa linda. Ela é da área de tecnologia, da área de mainframe, lá do Banco Itaú, coordenadora, nível gerencial. Então, ela manja dessas paradas aí. Irmãos, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Vicente, e para quem me conhece, eu continuo sendo o Marcos Vicente. Sou eu mesmo, né? Para quem nunca me viu mais gordo, é isso aí, graças a Deus. Mas a gente é casado e a gente tem estado à frente de um ministério. Irmãos, eu sou suspeito a falar desse ministério. É um filho para nós, é um filho. Sim, eu tenho 57 anos, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, com autorização na época do juizado de menores, o juizado tinha que autorizar, na época, você trabalhar no regime de CLT. O que me permitiu, depois de 38 anos de contribuição, me aposentar. Então, eu sou aposentado há uns 7, 8 anos.
continuei trabalhando e eu sempre dividi meu tempo para que você conheça um pouquinho sobre mim. Trabalho, família, igreja, era esse tripé que era a minha vida. Sempre em igrejas pequenas, porque eu sei das minhas limitações, sei das minhas competências. Eu não conseguiria estar à frente de uma igreja por muitos anos, porque não é o meu perfil, e eu não tenho tantas competências como alguns têm. Então eu pegava sempre igreja pequenininha, a gente dá aquele trabalho, aquele up, deixa uma liderança estabelecida e vaza, né? Sempre fiz isso. Então eu pastoreei umas 4 igrejas nesse período, e de alguns anos para cá, sempre andei de moto. Pastor Jean-Luc, uma vez, como que é? Uma vez, não tem como, não tem como. Eu sempre andei de moto, sempre, desde o meu 18, 19, 20 anos, a gente sempre está envolvido com isso. Pastor, antes que o senhor fale até que horas, vocês conhecem aquela que o camarada foi chamado para pregar numa igreja da Zona Sul, e ele era do leste, acostumado com coisas simples, né? Da Zona Leste. Aí foi perguntar, pastor, até meio-dia, 1h, né? Aí o diácono falou, não, você pode ficar até a noite, a gente vai fechar o templo aqui 11h30, mas você pode ficar aí. À noite a gente volta, você fica à vontade, né? Então, pastor, é coisa rápida, né? Antes que o senhor comece a puxar meu terno também. Mas, de uns anos para cá, a gente começou a identificar uma oportunidade de semear o reino de Deus. E a gente juntou o que a gente gosta muito, que é a motocicleta, em semear o reino. Então, de alguns 10 anos para cá, aproximadamente, a gente tem se dedicado. No início era trabalho, família, igreja, e em 4º lugar, o ministério motocicleta. Aí, como eu deixei a igreja em São João Clímaco, já vão para 5 anos, eu entendi que eu deveria assumir definitivamente, integralmente, o ministério de motocicleta. Então, se vocês querem falar sobre motocicleta, e tendo paciência, a gente vai conversar muito tempo, porque eu amo, a gente tem visto a mão de Deus cuidar da gente, tenho tido amigos maravilhosos do clube, pessoas que têm me amado apesar de mim, pessoas que temos feito uma grande amizade. Essa semana perdemos um dos nossos integrantes num acidente de motocicleta, nos trouxe uma dor muito grande. Pastor, a pior coisa é ser pastor, nesse sentido. Você acaba de fazer um velório e às vezes você tem uma festa de 15 anos para estar. Nossa cabeça, ou a gente é louco, ou Deus tem que estar na parada, porque lidar com tudo isso, no grupo de WhatsApp, graças a Deus, se alegrem comigo que a minha mãe saiu do hospital, recebeu alta. Na sequência, irmãos, orem pela minha vida, que meu esposo acabou de ser internado. Você fala, mano do céu, isso é... Mas a gente agradece a Deus. E muito obrigado, irmãos do Abençoados, por estarmos aqui nessa manhã, agradecendo a Deus. Então, sem mais perda de tempo, eu quero pensar com vocês, e vocês vão ver, à medida que eu for falando, vocês lembrando das músicas, vocês vão ver que o Rafael colou tudo, me sacaneou. Devia ter dado um tema, as 12 tribos, aí ele ia cantar um monte de coisa que não tinha nada a ver, e eu... Agora, Rafael, você quebrou minhas pernas, mano. Muito bem, Mateus, eu acho que nós vamos ter a ajuda da mídia aí, né? Ah, está aqui? Imperativo para a volta de Jesus. Mateus 24, 14. Irmãos,
Que privilégio você tem. E sabe que com todo privilégio vem a responsa. Essas duas coisas caminham, andam junto. Ô, Rafael, nesses louvores que nós cantamos, quero ser seus pés, tal, a gente precisa colocar a roda. Entendeu? Naquele texto, e eu serei contigo por onde os seus pés passarem, a gente já consegue colocar, e eu serei contigo por onde as rodas das suas motocicletas passarem. Mas me ajuda aí, cara, porque senão fica meio desconexo. Privilégio e responsabilidade. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então o que vai acontecer? Virá o fim. Então eu quero pensar com vocês nessa manhã sobre essa questão de missões, para que Jesus volte logo. Sabe a finalidade? Eu não diria primária, mas não sei se é segunda, terceira, mas uma das principais questões de o porquê a igreja existe é para Jesus voltar logo. É para Jesus voltar logo. A igreja foi criada para Jesus voltar logo. A igreja não foi criada para viver eternamente. A igreja foi criada para Jesus voltar logo. Por quê? Baseado nesse texto, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então isso é um privilégio, mas também é uma responsabilidade, porque diz respeito a mim e a você, a nós, a cada um de nós, porque eu sou igreja, você é igreja. Né? A gente sabe disso, né, irmãos? Pastor Jean, se eu errar aqui, depois o senhor me corrige, tá bom? O senhor me ajuda aí. Isso aqui não é igreja, isso é um prédio. Você, independentemente de mim, tem que semear o evangelho, tem que levar o evangelho para que ele volte. E é muito interessante porque ele deu esse imperativo. E o mais interessante ainda, que ele sabendo que a gente não é tão... Que adjetivo? Que a gente é humano, que a gente não é tão competente, sabe o que ele fez? Lá no livro de Atos, capítulo 1, ele disse assim: e recebereis virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O próprio Senhor nos capacitou a falar dele. Como se não bastasse ele ter dado um imperativo para que ele voltasse, e ele sabendo que a gente é manezão, que ia dar ruim, eu preciso que o meu espírito esteja nesses camaradas para eles poderem falar de mim. E agora nós, todo crente, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo e pode falar de Jesus. Pode falar de Jesus. Viver Jesus. Pode falar de Jesus. Então Jesus, ele nos capacitou. E quando nós falamos de missões, nós temos tanto irmãos que deram a sua vida por missões, que se nós usássemos como exemplo a vida deles, nós poderíamos falar uns 4 domingos sobre cada um. Tem alguns que eu olho e falo, não é possível, esse camarada fez isso, deixou tudo isso, por amor a Jesus. Tem uns camaradas que chegaram a falar assim, ô Senhor, ou o Senhor me dá almas ou tira a minha,
Mano, pastor, ou o Senhor me dá almas ou tira a minha. Ah, mano, tá de brincadeira. Nós poderíamos usar vários homens de Deus, missionários, para termos na ilustração ou como base da nossa mensagem hoje. Mas eu quero usar um mestre dos mestres. Eu quero usar a pessoa do Senhor Jesus como padrão, como referência para falarmos de missões nesse momento. Usarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero usar o texto de Mateus, capítulo 9, 35 e 36. E aí você cantou esse cântico, mano. Pô, mano. Eu falei, não é possível, esse camarada aí... Eu não vou passar mais divisão de sermão para você não, cara. Você não me pega mais não. Jesus ia passando... Não tem? Vocês não cantaram esse hino? Caramba, que música legal. Eu não conhecia. Não conhecia. Vamos falar todos juntos? Vamos. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus é o nosso modelo para missões. Só para missões? Não, para tudo. Se tirar Jesus de nós, a gente não é cristão. A gente pode ser qualquer outra coisa, menos cristão. Porque Jesus é a nossa referência. Jesus é o centro. Jesus é a pedra angular. Jesus é o fundamento. Jesus... E eu aprendi tudo isso com o Rafael nas respostas que ele deu aqui no concílio. E o pastor Jean, não, mas fala daquilo. Aí ele também ajudava na resposta. Eu falei, caramba, mano, por que no meu foi... Pastor, eu fiz na Zona Leste concílio, pastor. 27. Lá, pastor, da medalhinha para cima. Os caras não alisam lá não, mano. Extremo Leste, então, meu Deus. Aí, por misericórdia, né, me conduziram ao ministério. Eu falei, Deus é bom mesmo, né? Mas, irmãos, Jesus é o nosso modelo. E eu percebo que Jesus, ele era dinâmico. Olha só a dinâmica que Jesus nos ensina no que diz respeito a missões. A obra missionária, ela é dinâmica. A obra missionária, ela é dinâmica. Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinava, pregava, curava, libertava, transformava. Dinâmico. Irmãos, a obra missionária, ela é dinâmica. Tem que ter dinamismo. Tem que ser dinâmico. Não dá para fazer missões contando estrela. Não dá para fazer missões no amor platônico. Fazer missões requer um verbo. E verbo requer ação. Eu tenho que ir, eu tenho que contribuir, eu tenho que me envolver. Obra missionária, ela é dinâmica. Precisa de dinâmica. E Jesus, a gente vê o modelo de Jesus. Jesus ia, passava povos, povoados. Um pouquinho antes, irmão. Cidades, povos, ensinava em sinagogas. Jesus era dinâmico. E o nosso padrão é Jesus. Dinamismo, irmãos. A gente precisa colocar uma dinâmica. A gente precisa ser dinâmicos na questão de semear o reino. Eu não quero falar algo dinâmico, porque eu temo que eu falando algo dinâmico, eu possa fechar a sua mente unicamente naquilo que eu falar. Mas use a sua
capacidade de reflexão para pensar o que é dinâmico no reino de Deus. Eu me converti na Vila Mariana. E nós tivemos um testemunho. E eu me converti com 28, 29, 30 anos, ou seja, 27 anos atrás. 27 anos atrás, irmãos, a gente não tinha sequer telefone, tá bom? Então, isso é importante porque o contexto é importante. E nós tínhamos uma irmã na igreja que era tetraplégica. Ela ficava deitada na sua cama o dia inteiro. Mas ela conseguia escrever com dificuldade. E ela escrevia versículos bíblicos falando do amor de Deus. E da sua janela ela jogava do apartamento dela para baixo. Ela fazia isso. Ela fazia isso. Eu não a conheci. Mas ela entendeu que a obra missionária tem que ser dinâmica. E o que estava ao alcance de suas mãos, ela colocava à disposição do Senhor. É meio emocionante, mas não estou aqui para fazer apelo emocional, não, irmãos. Catarse, estou fora. Não gosto de catarse. Vamos pé no chão, coisa racional, coisa de crente, que falou, opa, é nós. Aqui não pode falar, Cláudio? Retira o é nós. Ixi, eu ia falar do Corinthians, nem vou. Vamos repetir a obra missionária dinâmica? Vamos. No 3, tá bom? 3. A obra missionária é dinâmica. Olhando o próximo slide, visão. Ao ver as multidões. A obra missionária requer visão. Hoje, nós, homens do século XXI, os estudiosos, criaram uma frase aí, antropólogos, pastor, criaram a seguinte frase, que a gente personaliza as coisas e coisifica as pessoas. Sociólogos, né? Esses caras, os pensadores, né? Dessa linha. E hoje nós estamos assim. As pessoas são coisas para nós. E coisas são pessoas. Aí a gente pega o nosso carrinho, ai, minha lindinha. A gente pega a nossa motoca, ai, queridinha. E a gente vê pessoas tombadas na rua, e aí aquilo para nós já não mexe com a gente, já não causa estranheza, já não causa... A gente já não vê, a gente já não enxerga, a gente já não olha. E Jesus via as multidões. Jesus, o nosso padrão, via as pessoas. Via. A gente precisa começar a olhar pessoas, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, na rua. Olhar pessoas, ver pessoas. Porque o nosso exemplo, que é Jesus, ele via as pessoas. Ele via as pessoas. Então a obra missionária, ela é dinâmica. A obra missionária precisa de visão. Vamos repetir no 3? A obra missionária é... E ela precisa de... Nossa, pastor, eu passei quase 15 dias decorando isso. E o povo já aprendeu aqui, pastor. Caramba. É, muito bom. Mas continuando a pensar no nosso mestre, Jesus Cristo, como padrão para nós, Marcos 3:21 diz assim: quando os familiares de Jesus, e aqui os familiares, irmãos,
era a mãe e os irmãos, tá? Familiares de sangue, não eram os discípulos, amigos, não, eram os familiares, tá bom? Então, quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois os familiares comentavam entre eles. O que comentavam? Mano, Jesus está louco. Jesus perdeu o juízo. Ele não para. O que esse cara está tomando? O que esse cara tem? Ele não para. Ele está louco. Interna Jesus. Ele só fala do reino. Só fala de Deus. Só fala a respeito de que virão novos tempos. Preparem-se, arrependam-se. Ele cura, prega. Sabe por quê? Porque precisa de paixão. Paixão é aquilo que faz os nossos olhos brilharem. Se a gente não tem paixão, irmãos, e hoje até o mercado de trabalho descobriu, e os nossos RHs, hoje, requer de você brilho nos olhos, que é paixão. Bonito. Copiaram, sabe de quem? Princípios bíblicos, eternos. Os caras são sagazes. Vai achar que o mundo é retardado? Não, os caras são bons. Paixão, brilho nos olhos, sangue nos olhos. Se a gente estivesse falando, pastor, estou terminando. Eu vou contar uma piadinha, pastor. Aí um pastor foi convidado, aniversário da igreja. Foi convidado, a pregar na igreja. O culto começou 6h. Aniversário da igreja, irmão. Sabe aniversário da igreja? Canta os cordeirinhos de Jesus. Canta o coral feminino. Canta o coral masculino. Canta a banda. Que canta as irmãs da fé. Irmãos... Rosas de Saron. Qual os nomes? Fale os nomes. Tem nome tão... Me ajudem, irmãos. Falem os nomes dos corais. Lírios dos vales. Agora coral de homem, porque isso aí é tudo de mulher. Varões de guerra. Atalaias de Cristo. Pastor, uma festa. 8h30. E os camaradas cantando. Aí entregaram a palavra para o pastor. O pastor falou, bichão. Para cada coral, pensou com ele, cada coral que subiu é 15 minutos de mensagem. E começou, pastor. 9h, 9h30. Deu umas 10h. Sabe quando a gente dá aquela reduzida que o pessoal do som já vem para fazer, Acha que a gente já vai terminar? Que nada, ele só deu uma reduzida. Engatou uma reduzida, jogou para frente, 10h30. Aí o irmãozinho lá no fundo, amém, faraó. Vocês conhecem essa? O senhor conhece, pastor? O pastor já conhece, perdão. Aí daqui a pouco, amém, faraó. Aí amém, faraó daqui, amém, faraó da lá. Eram umas 11h, a igreja toda, amém, faraó, amém, faraó. O pastor terminou de pregar, mas a hora que passou a palavra para o presidente da igreja, o presidente já levou o pastor para a porta para se despedir, 11h da noite. Aí o pastor convidado, que história é essa de amém, faraó? Deixa meu povo ir, mano. Então, antes que vocês comecem a falar amém, faraó, eu já estou terminando, pastor. Irmãos, não falem isso que é vergonhoso. Não falem isso. Papai do céu castiga. Se a gente estivesse falando aqui num encontro de casais, eu iria usar a seguinte ilustração sobre paixão. Sabe quando você foi passear com a sua noiva na Avenida Paulista, de mão dada? Você lembra disso? Eu fui passear quando era
noivo com a minha esposa na Avenida Paulista, a pé. Não tinha nada mesmo, tinha que ser a pé, busão. Não é romântico, irmãos? Na Avenida Paulista, torcendo para não querer comer um lanche, né? Porque senão, complicado. Ela olha o céu, olha, querido, que céu lindo, cheio de estrela, e um camarada apaixonado. Nada se compara com o seu rosto, com o brilho dos seus olhos, né? Camarada casa, depois de alguns anos, 30 anos de casado, vai passear com a mulher na Avenida Paulista. De mão dada. Aí a mulher fala, olha, amor, o céu, que lindo, cheio de estrelas, coisa linda. Aí o marido, eu acho bom você olhar para frente, senão você vai tropeçar, vai cair, vai me dar trabalho. A paixão, perde a paixão. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos voltar ao primeiro amor. Veja onde você caiu. Reaviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque a gente perde a paixão. Eu não sei o que acontece, mas a gente perde a paixão. A gente vira religioso. A gente vira religioso. Aí a mãe chega para o filho, filho, vamos para a igreja, hoje é domingo. Ah, mãe, me dê um motivo bom pelo qual eu tenho que ir para a igreja. Pô, filho, hoje é domingo. Dia de ir na igreja. Não, mãe, esse não é um bom motivo. Poxa, a gente vai ver nossos irmãos, pessoas que a gente ama. Mãe, não colou ainda. Pô, filho, você é o pastor da igreja. Cara, paixão, irmãos. Se nós não tivermos paixão, vai ser pior para a gente. Porque Jesus não vai voltar. E a gente vai ficar comendo o pão que o diabo amassou. E daqui para frente, irmãos, eu não sou profeta de caos, não. Mas o bagulho vai ficar louco. Espere. É que eu estou usando a linguagem de hoje, irmãos. Mas eu não tô mudando a Bíblia, irmãos. Pelo amor de Deus. Senão o pastor vai me levar lá para o conselho de ética. Aí. Pastor Jean, o senhor não ouve essas coisas não, pastor? Pastor, eu só estou atualizando aqui. Irmãos. A gente está que nem aqueles discípulos que subiram lá no monte, que a gente conhece como Monte da Transfiguração. Ai, Senhor, que lugar gostoso aqui. Vamos fazer umas cabaninhas. Vamos ficar aqui, Senhor. Pô, aqui é bom demais. Aí na linguagem de hoje. Ô vacilão, vaza. O bagulho é lá embaixo. Ô mano, se liga. É lá embaixo que tem que acontecer. Se fosse lá no Rio. Ô mano, vaza. O bagulho é lá em cima. Se liga, mano. Paixão, irmãos. Tem relógio aqui, pastor? Que bênção. Sempre tem um dedo duro. Amém. Vai ensinar coisa para crente, vai. Coisa ruim, pastor, a gente aprende que não precisa nem ensinar. Mas eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Jesus era o quê, irmãos? Jesus era o quê? Jesus era o quê? Jesus era carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Então eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que a obra missionária é feita por pessoas comuns. Tem slide disso? Crau, sei que fez. Ah lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria
e até os confins da terra. A boa notícia é que a obra de missões é feita por pessoas comuns. E a má notícia é que a obra de missões é feita por pessoas comuns. Engenheiro, médico, professor, me ajudem aí, irmãos. Bombeiro, porteiro, personal trainer. E quando ela fala isso, ela olha para mim. E vocês dão risada. Isso é maldade, malvadeza de vocês. O que mais, irmãos? Me ajudem. Deixa eu ajudar vocês. A gente não usa a expressão motoqueiro, tá bom? A gente usa a expressão motociclista. Então, tira essa palavra motoqueiro, porque o motociclista, ele fica um pouco ofendido com a palavra motoqueiro, tá bom? Então, na dúvida, chama de motociclista. Você vai ganhar maior ponto com o camarada. Eu falo, então, motoca. E aí, motoca, pela ordem. Mano, sem novidade. Bacana. Sem novidade é uma linguagem da capelania que eu uso lá no 7º BPM, no 7º BAEP. Sem novidade. O policial já sabe o que é. Porque o motoca, o motoqueiro, a gente diferencia. O motoqueiro é aquele camarada que não tem amor à própria vida, não tem amor, não tem respeito, ele é um desordeiro. Eu não estou falando de motofretista, entregador, isso é uma profissão, tá bom? Mas o desordeiro, o baderneiro, é o motoqueiro. Então, quando você chama alguém de motoqueiro, você pode ser que você ofenda ele. Então, na dúvida, usa motociclista. Tá bom? Pô, você vai ganhar maior ponto com o cara, pode ter certeza. Tá bom? Mas, o que mais, irmãos? Bombeiro, faxineiro, pedreiro, porteiro. Dentista. Dentista é uma pessoa comum. Né, irmão? Com aquele buticão lá. Você vai aceitar Jesus? Mano, se o cara não aceitar Jesus, mano. Aceita Jesus, é simples. Pessoas comuns, irmãos. Pessoas comuns, irmãos. Pastor, o senhor veio aqui para falar, isso a gente já sabia. Puxa, que bom. Que aquele que tem ouvido, ouça. Que bom, que bom. Graças a Deus. Tem mais alguma coisa aqui na sequência? Então, vamos repetir. A obra missionária, ela requer, e é feita por quem? Nossa. Que público, que auditório maravilhoso. Capítulo. Maravilhoso. Então, a gente tem procurado viver isso, irmãos. Isso que a gente pensou com vocês nessa manhã, a gente tem procurado viver. A gente tem procurado viver. Nós somos um ministério missionário. Um ministério de semear o reino de Deus. A gente não é um grupo de passeio. A gente não é um mototurismo. A gente é um grupo missionário. Somos um motoclube. Dentro da raiz de motoclube. Motoclube raiz. Seguimos todos os padrões de motoclube. O que nos dá respeito para estar, andar, entrar no meio de qualquer motoclube. Porque nós somos motoclube. Mas nós temos uma missão. Então, a gente é um grupo de irmãos crentes em Jesus Cristo, que existe para glorificar a Deus e junto levarmos a mensagem do Evangelho ao ambiente de motociclistas e ambiente de motoclube, vivendo de forma a ensinar o caminho negrito, sabendo que o caminho é Jesus, e fazer assim novos abençoados. Por isso que nós criamos 2 hashtags. Hashtag não é bonito, Rafael? Hashtag é um negócio novo, né? É bonito, cara. A hora que eu vi isso, eu falei, pô, esse negócio é legal, cara. Aí a gente colocou sal fora do saleiro. Porque a gente é sal, mas fora do saleiro. Porque o sal, quando vai ficando muito no saleiro, ele fica
E o que vai acontecer? Não vai aproveitar para muita, né? Vocês conhecem, a gente sabe tudo isso. Então a gente é um grupo sal fora do saleiro. E baseado no primeiro texto que nós lemos, de Mateus capítulo 24, a gente acredita que fazendo isso, nós estamos, segundo o hashtag, abreviando o retorno do nosso Senhor, do nosso Rei. Então a gente faz uns cultos biker, meio, né? É culto a Deus, irmãos. Não vai achar que é papagaiada, que demônio. Não, irmãos, é culto a Deus mesmo. É culto a Deus, cara. A gente é crente. A gente toma banho, irmãos. A gente escova dente. A gente ora. A gente jejua, irmão. A gente sofre, a gente chora. A gente chora quando vê um amigo nosso indo para o inferno. Então a gente promove uns cultos, a gente faz alguns eventos, né? A gente faz alguns passeios. Especificamente, volta aqui, por favor. Nessa foto aqui de cima, nessa outra aqui, tirando só essa do meio aqui, que é um comboio de moto, todos esses lugares eu estou orando por alguém. Mas como assim? Eu só estava orando na igreja. Não, eu estava orando no bar. No evento de motoclube. Pastor, o senhor vai no bar? Quando você quer falar de Jesus para algum dependente químico, você vai onde? Você vai entrar no seu quarto? Desculpa, mas não vai rolar. A gente vive isso daí, irmãos. E graças a Deus. Então, eu devia estar... Todos aqui estávamos orando, ou pelo presidente, ou por abertura de um evento de motociclismo. Mas o que eles iam fazer? Eles iam beber e ouvir rock. Vocês estavam lá? Estávamos. Puxa, pastor Carlos, não traz mais essa turma aqui, não? É o nosso campo missionário. É o nosso campo missionário. É onde eu creio que Deus me chamou para estar. E eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso. E faço isso com paixão. Com paixão. Estamos muito tristes porque os eventos não têm acontecido. E nós não temos podido estar muito nesses eventos. Mas temos muitos amigos. Ontem eu estava indo para a cidade, emparelhou um motoca do meu lado. E aí, pastor? Eu não conhecia, mano. Não sei quem que é. O cara me chamou de pastor. Eu não me apresento como pastor. Me apresento como Marcos. Mas eles vão vendo, vão sabendo que... Essa semana um diretor social entrou em contato comigo. Falou, pô, eu queria que vocês fossem lá na nossa sede, lá, tal... vocês não bebem, né? Eu falei, mano, a gente não bebe, mas a gente vai estar junto com vocês. Não, é para poder ter lá um guaraná, ter uma água para vocês. Eu falei, mano, fica à vontade, não tem tempo ruim, não. E aí, sabe o que ele queria, pastor? Deus colocou no nosso coração, um ano passado, confeccionarmos 50 Bíblias. É uma Bíblia capa dura, da Sociedade Bíblica. Custa 18, 20 reais. O mais caro é a capa. Isso daqui sai por volta de uns 75 reais. Ele queria receber uma Bíblia, pastor. Falou, pô, aí vocês entregam a Bíblia para a gente? Eu falei, claro. Ele queria isso. Então a gente tem procurado viver. Não é um discursinho aqui não, viu, irmãos? Não é falácia. O cara criou aí um belo... Não. Quem vive com a gente, acompanha a gente. Se você quer saber mais, vai lá no meu Facebook, vai no Facebook de cada um de nós aqui, na nossa página. Você vai ver o bagulho é doido. Continua aí. Ação social, né? Cristolândia, Lar Batista de Criança, Recanto dos Avós. A gente faz várias ações para muitas instituições. Inclusive... Deixa eu ver se colocamos aqui. A próxima. Vocês conhecem aqui?
Conhece? A gente teve lá o ano passado, através da Sebesp, que conseguiu muitas cestas básicas. A Sebesp, nós temos sido um apoio à Sebesp em distribuição de cestas básicas, na parte social. Porque a gente chega nesses ambientes, irmãos, os caras olham para nós e falam, ih, mano, fica de boa, porque senão vai dar ruim, né? Mas aí vem conversar com a gente, você quer que eu oro por você? Mas a gente chega, os caras, né, não tumultua, falou, vamos por ordem. Então a gente ajuda, entregamos cestas básicas junto lá com a MBU, aqui em Paraisópolis, né, congregação de vocês, pastor Ricardo, de vez em quando ele me chamava para servir a ceia lá, pastor, agora nem isso ele vai me chamar mais, ele vai servir, né, agora é pastor, ele vai servir. Nossos irmãos, Missão Batista Underground. O que mais? Tem mais alguma coisa aí? Irmãos, orem por nós. Orem por nós. Nós temos um folheto evangelístico, bifurcações, e agora é algo bem temático, que a hora que um motociclista pega, isso chama a atenção dele, sabe? E o nosso estoque acabou, e a gente quer fazer 20 mil folhetos. E isso custa R$ 1.200. Ore por nós. Né? E se Deus tocar no seu bolso, contribua também. Fica só na oração, não, mas ore, viu? A gente leva muito a sério tudo o que nós fazemos. E esse folheto, ele encurta caminhos, né? A gente entrega, tal, a gente tem outras abordagens também que fomos desenvolvendo ao longo da nossa caminhada. Então, acabou, né? Acabou, né? Aí está o nosso contato, página do nosso Facebook. E o pastor Carlos, qualquer coisa, os diáconos briguem com o pastor Carlos, lá na livraria vai ter umas camisetas à disposição dos irmãos. Inclusive, os irmãos que quiserem os adesivos, peguem lá com a Cláudia, lá na livraria, tá bom? Então, quem quiser adquirir uma camiseta, aí você vai ter uma camiseta de motoca, se a gente ora por você, uma camiseta ungida, pastor. Estava indo tão bem, pastor. No final, chutou o balde. Tudo que falou foi para o vinagre. Qualquer coisa, o pastor Carlos e o pastor Jean depois apaga esse vídeo do canal. E hoje, pastor, vocês vão ter a oportunidade, e eu quero chamar aqui o Flávio, a Cleusa e o Lohan, e com isso nós já estamos terminando. E eu quero pedir que o Fernando, a Delva e a Bárbara venham aqui à frente. Vocês vão participar de um momento em que nós coletamos novos integrantes. E a gente procura fazer isso de uma forma também muito oficial, como se eles estivessem sendo recebidos na igreja, né? Apresentados à igreja depois de uma profissão de fé, depois de um batismo. Então, nós vamos coletá-los. E essa família vai fazer parte do nosso ministério. E aí eu quero depois pedir que você se coloque em pé. E aí eu quero chamar todos os abençoados a virem aqui à frente e vocês orarem por nós. E terem a gente nas suas orações. Porque, irmãos, nós somos homens iguaizinhos a qualquer um de vocês, sujeitos às mesmas paixões, tentações, provações. E o bagulho é doido, irmãos. Nós vamos em cada ambiente que você não faz ideia. Você não faz ideia. A igreja não chega lá. A igreja não chega. E a gente vai, por amor ao Senhor. Porque é mais forte do que a gente. E a gente faz com muita alegria. Sou muito grato a Deus. Irmãos, sou muito grato a Deus por esse ministério. Muito grato a Deus. Mas nós vamos coletar, então, a Delva vai coletar a Cleusa, a Bárbara vai coletar o Lohan, e o Fernando vai coletar o Flávio.
Depois precisa abrir. Os irmãos do Abençoados, venham aqui todos. O Lubas está na filmagem. A gente tira uma foto separada dele ali. Pastor, a gente só queria tirar uma foto nossa aqui. Tá bom, pastor? E aí eu já estou passando a palavra para o pastor. Pedindo perdão já. Tá bom, pastor? Eu sei que o senhor é um homem muito caridoso. Temente a Deus. Maduro, e vai saber entender os novinhos na fé. Não é, pastor? Amém. Então, vamos quem? Isso. O Lubas está vindo? Vem cá, Lubas, que maravilha. Vem cá. Ô, Rafa, você tira uma foto aqui para nós, por favor? Obrigado. Nós vamos orar. Que Deus abençoe sua vida, irmãos. Uma alegria poder dividir um pouquinho isso com vocês, irmãos. Uma alegria, uma alegria. Uma responsabilidade muito grande, irmãos. Eu não estava de modinha, não, quando eu falei mesmo do pastor Jean, pastor Carlos. É outro nível, irmãos. Vocês acham que é fácil? Eu tive que até contar umas piadinhas aqui para eu quebrar o gelo e cair um pouco, porque senão a gente fica tenso. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos dá na Tua presença de comunhão, de louvor, de adoração ao Teu nome. Obrigado, Pai, por esta Tua igreja. E, Senhor, aquilo que nós ouvimos hoje, queima no nosso coração de tal forma que possamos viver, praticar o que a Tua palavra nos ensina. Abençoe, Senhor, a família do Flávio, que hoje passam a integrar o nosso quadro de membros. Obrigado pela vida da nossa diretoria, o Fernando e tantos outros irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos.